Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a reforma e a contra-reforma. Lembrando que na aula passada, no capítulo passado, nós falamos sobre o Renascimento, as fases do Renascimento. O que foi o Renascimento? Foi uma corrente cultural, filosófica, que aconteceu lá entre a Idade Média e a Idade Moderna. Na verdade, o Renascimento foi o marco, aí entre a Idade Média e a Idade Moderna. E aconteceu também a reforma e a contra-reforma, que nós vamos estudar hoje. Então, livro de História, página 82. Quais foram os motivos, os principais motivos da reforma? Na Idade Média, que a gente viu lá no capítulo passado, a igreja era rica e poderosa, os bispos possuíam feudos enormes. O que era isso? Grandes propriedades de terra. O Papa celebrava acordos políticos, interferia na escolha dos reis, eram chamados a coroá-los, mas havia um grande número de pessoas, grupos sociais e líderes políticos e religiosos descontentes com a igreja e com o imenso poder do Papa. Os principais motivos dessa insatisfação era o poder universal do Papa. O que é isso? Muitos reis passavam a ver o Papa, líder de toda a cristandade europeia, como um obstáculo ao fortalecimento do poder real. Então, naquela época, o Papa, que era o chefe máximo da Igreja Católica, interferia também nas questões dos governos. Então, muitos reis começaram aí um descontentamento nessa época. Corrupção e despreparo do clero. Por que acontecia isso? Membros da igreja tinham comprado cargos de bispo ou cardeal, diferente de hoje, que alguém para ser padre ou para ser bispo precisa de estudo, você precisa ter uma vocação para desenvolver isso. Naquela época, na Idade Média, não. Aquelas pessoas mais nobres ou com algum poder aquisitivo, lembrando que a igreja era muito poderosa, então havia muito interesse em ter um cargo na igreja, não era algo de vocação, não era algo voluntário como acontece hoje. E aí as pessoas compravam cargos de bispo, de cardeal. Então, vários papas chegavam à chefia da igreja por pertencerem a famílias poderosas. Então, foi um dos motivos também da reforma. A venda de indulgência e falsas relíquias. O que é isso? Bispos e padres praticavam o comércio de artigos religiosos. O que é isso? Pedaço da cruz em que Cristo foi crucificado, ou objeto que pertenceu a um santo, que são as relíquias da igreja. Então, eles vendiam isso. E aí aconteceu o grande interesse por essas relíquias. Então, eles falsificavam muitas coisas que diziam que pertenciam a santos, que diziam que havia pertencido a Jesus. E eles falsificavam essas relíquias no intuito de vender e gerar aí um comércio ilegal na própria igreja. E a venda de indulgência, o que era indulgência? Era o perdão dos pecados. Então, as pessoas estavam perto de morrer ou em algum momento da vida, queria se livrar dos seus pecados, então chegava lá ao Papa ou ao bispo ou a um cardeal para se confessar, e aí eles diziam, diferente de hoje, que você se confessa, o padre coloca lá uma penitência para você fazer, eles vendiam carta de indulgência. Então, você precisa pagar tanto para ter o perdão dos seus pecados, ou você precisa comprar pedaços da cruz que crucificou Cristo, onde Cristo foi crucificado. Então, havia aí um comércio, pelo perdão dos pecados. Tudo isso foi gerando descontentamento, de uma grande parte da população, e que se revoltaram contra a igreja e criaram esse movimento da reforma. Quem foram os primeiros reformadores? John Wycliffe e John Hus. Então, são dois críticos da igreja naquela época e foram os principais reformadores. O Wycliffe se formou em teologia pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, traduziu a Bíblia para o inglês.
a língua do seu povo, afirmando que havia um grande contraste entre o que a igreja dizia e o que ela devia dizer. Então, lembrando que naquela época a língua oficial era o latim, então as celebrações eram feitas em latim, a Bíblia era em latim e só o clero poderia ler a Bíblia. Então, não é como hoje que qualquer pessoa pode adquirir a Bíblia e ler os seus textos. Naquela época, não, somente o clero. Então, eles podiam ler uma coisa e pregar outra para o povo. Jan Hus era professor da Universidade de Praga, na atual República Tcheca, teólogo e brilhante orador. Ele se tornou conhecido por fazer seus sermões no idioma tcheco. Lembrando que naquela época só era permitido fazer no idioma latim. É língua do seu povo e para a qual traduziu a Bíblia. Por seus ataques à corrupção e ao luxo do alto clero, Jan Hus foi acusado de herege e queimado vivo em 1415. Ainda hoje ele é visto por muitos tchecos como um mártir. Então, lembrando que um dos motivos também da reforma foi essa questão de que eles acreditavam, os reformadores acreditavam, que a Bíblia devia ser acessível a todos. E naquela época só era acessível ao clero. Quem foi Martim Lutero? No início do século XVI, na região de hoje a Alemanha, um monge de nome Martim Lutero revoltou contra a venda das indulgências e ousou discordar da doutrina católica. Com isso, deu início ao movimento conhecido como Reforma Protestante. Até então, alguns historiadores criticavam, escreviam livros criticando esses abusos da igreja, mas até então ninguém tinha batido de frente ainda com o Papa, com a cúpula superior da igreja. E aí vem Martinho Lutero, alguém de dentro da igreja, porque ele era um monge, e ele se revolta contra esses abusos e vai bater de frente com a igreja. O que pretendia a reforma de Lutero? Em 1517, o Papa prometeu que todo aquele que desse dinheiro para construir a nova Basílica de São Pedro em Roma receberia em troca uma indulgência plena. O que é isso? O perdão dos seus pecados. Isto é, o perdão de todos os seus pecados. Indignado, Martinho Lutero pregou na porta de sua paróquia as 95 teses. Era um documento contendo duras críticas à igreja. E aí, a seguir, na página 85, a gente tem aí 3 dessas 85 teses, dessas 95 teses. Tese 24. A maior parte do povo está sendo enganado pela promessa de que seus pecados serão perdoados, o que contradiziam o que dizia a Bíblia, mas como a Bíblia era só em latim e só o clero que tinha acesso, então o povo não sabia o que estava escrito ali. Tese 32. São condenados juntamente com seus mestres aqueles que se julgam seguros de sua salvação através da carta de indulgência. Então, Martim Lutero ele criticava duramente essa venda aí das indulgências, do perdão dos pecados. Tese 86. Por que o Papa, cuja fortuna hoje é maior do que a dos ricos crassos, que é os romanos ricos, não constrói com seu próprio dinheiro, ao menos a Basílica de São Pedro, em vez de fazê-lo com o dinheiro dos pobres fiéis? Lembrando que o Papa tinha grande influência com os reis, a igreja tinha grandes terras, era possuidora de grandes propriedades de terra, então os papas tinham muitos bens, os papas daquela época. Era uma das críticas das 95 teses de Lutero. Por insistir em defesa de suas ideias, Lutero foi expulso da igreja pelo Papa. O imperador católico Carlos V, que governava a região da atual Alemanha, também considerou herege e mandou queimar seus escritos. Perseguido, Lutero se refugiou no castelo de um nobre que apoiava suas ideias. Ali ele traduziu a Bíblia para o alemão, possibilitando que pudesse ser lida por um número muito maior de pessoas. Lembrando que até esse momento a igreja ainda não havia dado essa abertura de tradução da Bíblia em outras línguas. No entanto, esses reformadores, eles traduziam nas suas línguas originais, na língua falada nas suas regiões. Vários príncipes da região de hoje a Alemanha se converteram ao luteranismo
e se apropriaram das terras da Igreja Católica em seus principados, com isso aumentando seu poder e suas riquezas. Observa que muitos reformadores tiveram suas ideias de criticar a Igreja. Outros já aproveitaram dessa situação para usufruir aí de alguns bens que eram da Igreja. E aí, devido a Martim Lutero, ele publicar essas teses e ele bater de frente com a Igreja, ele acaba sendo excomungado pelo Papa e tem que se refugiar lá, em um castelo. O que dizia a doutrina de Lutero? A justificação pela fé é a fé em Deus que salva uma pessoa e não as boas obras que ela praticou. Lembrando que alguém podia não ter praticado muito boas obras, mas se aí no momento, finalzinho ali da sua vida, acreditasse muito em Deus, ele poderia ser salvo. Então, o que salva na doutrina de Lutero era a fé. O sacerdócio universal. Todo cristão é capaz de interpretar a Bíblia para si mesmo. Então, ele defendia muito isso, de que a Bíblia devia ser acessível para todas as pessoas. A Bíblia, por meio da qual Deus se revela, é a única fonte de verdade. Então, para Lutero, toda a verdade em torno da religião, em torno do cristianismo, estava na Bíblia. O batismo e a Eucaristia são dois únicos sacramentos. Lembrando que na época os sacramentos da igreja eram 7, mas Lutero só defendia 2 sacramentos, que era o batismo e a Eucaristia. O culto aos santos e às imagens não tem fundamento, então Lutero também pregava isso. Qualquer membro da igreja pode se casar. Então, a questão aí do celibato, de que as pessoas que têm ordenados na igreja, como padre, como bispo, não podiam se casar. Embora existiam casos de alguns abusos, daquela época que muitos padres tinham filhos, alguns papas tinham filhos, mas a Igreja Católica em si diziam que deveria ter aí o celibato. Os padres não podiam, os ministros ordenados não podiam ter família. E Martim Lutero dizia que qualquer membro da igreja podia sim se casar. Diante do avanço do luteranismo, o imperador Carlos V proibiu o culto luterano nos principados católicos. Os principais luteranos protestaram contra essa proibição, daí o termo protestante. Então, o termo protestante vem porque os luteranos protestaram contra essa decisão do imperador Carlos V. As ideias de Lutero se espalharam com velocidade. Para isso, muito contribuiu o aperfeiçoamento da imprensa. Lembra lá na aula passada que a gente falou do aperfeiçoamento da imprensa, de Johann Gutenberg? Então, isso facilitou aí essas ideias aí da reforma se espalhar rapidamente por outras regiões. Outro reformador era João Calvino, da região onde hoje é a Alemanha. O protestantismo se espalhou rapidamente para outros países com a ajuda de importantes reformadores, como Lutero, aí veio João Calvino. Calvino também defendia a salvação pela fé, ele vai aí as mesmas ideias de Lutero. Refutava o culto às imagens, admitia apenas 2 sacramentos, que era o batismo e a Eucaristia. Mas, diferente de Lutero, Calvino acreditava na predestinação absoluta, ou seja, as pessoas nada podiam fazer para mudar seu destino. Se elas tivessem nascido com o destino traçado, ia ser aquele. Se você tivesse nascido com o destino para ser bom, você era bom. Se tivesse nascido com o destino para ser ruim, era ruim. Então, João Calvino divergia de Lutero nessas questões aí da predestinação. A reforma na Inglaterra. Na Inglaterra, o movimento reformista foi conduzido pelo rei Henrique VIII. Ele vinha querendo se livrar da interferência do Papa e dos impostos cobrados pela igreja. Lembra do descontentamento de que a igreja tinha uma forte influência nos reinados? Ele pediu que o Papa anulasse seu casamento com Catarina de Aragão, que era filha de uns reis da Espanha, dizendo que ela não conseguia lhe dar um filho, homem, para ser o seu herdeiro. Ao ter seu pedido negado pelo Papa, Henrique VIII decide agir. Rompeu com a igreja de Roma e se casou novamente com Ana Bolena, que era uma dama da corte. Então, ao descontentamento da interferência da igreja
nas questões do reino. E há também esse descontentamento aí que ele queria essa anulação do casamento para se casar novamente, e o Papa havia negado. Então, o que ele faz com isso? Ele aprova o ato de supremacia. O que dizia esse ato? Ele declarava o rei o novo chefe da igreja na Inglaterra. Então, ele rompe com o Papa e ele se autoproclama chefe da igreja lá no seu reinado. E aí nasce a igreja anglicana. A igreja católica, né, vendo tudo isso, precisava se defender. E aí vem a Contra-Reforma. O que foi a Contra-Reforma? Para tentar conter esse avanço aí do protestantismo, das ideias reformistas e fortalecer o catolicismo, a liderança católica iniciou um movimento conhecido como Reforma Católica ou Contra-Reforma. Essa reforma foi impulsionada pelo jesuíta e pelo Concílio de Trento. Fez uso do Tribunal do Santo Ofício, também chamado de Inquisição, para reprimir e punir seus adversários. Esse Tribunal do Santo Ofício, em algum momento, ele foi usado, em algum momento não, e aí na Contra-Reforma ele se apodera de novo do Tribunal do Santo Ofício, que condenava, eles formavam, né, ali um julgamento onde pessoas que eram consideradas hereges ou que batia de frente com a igreja ou que denunciava alguns abusos da igreja, então eram duramente julgadas nesse tribunal do Santo Ofício. E criou também a Ordem dos Jesuítas, que foi fundada em 1534 pelo militar espanhol Inácio de Loyola, que estabeleceu entre seus integrantes uma rigorosa disciplina e obediência, conhecido como Soldados de Cristo. Então, os jesuítas, eles dedicaram a divulgar o catolicismo na Europa e a evangelizar os povos da Ásia, África e América. Lembra que isso aí coincidiu mais ou menos com a época das grandes navegações. Então, foi na época em que os europeus haviam descoberto as novas terras aqui nas Américas. Então, para conter esse avanço aí do protestantismo, das ideias reformistas, então eles criam essa companhia, essa ordem dos jesuítas, e aí disso eles criam a Companhia de Jesus, que é onde eles enviam padres jesuítas para as novas terras, como foi o caso de Brasil, para catequizar os índios, no intuito de expandir, né, a igreja católica, né, pelas novas terras, e também impedir aí o crescimento das ideias reformistas. O Concílio de Trento foi convocado em 1545 pelo Papa Paulo III e interrompido várias vezes devido a guerras e uma peste ocorrida naquela região da Itália. No final dos debates, em 1563, o concílio rejeitou a doutrina da justificação pela fé de Lutero e a doutrina da predestinação de Calvino. Então, essas foram as principais ideias, pontos discutidos nesse concílio. Considerou crime a venda de indulgência, né? Então, nisso, o concílio se converge aí com os reformadores, porque os reformadores diziam que era crime a venda de indulgência, né? A venda do perdão dos pecados. Né? Ninguém compra perdão, né? Você adquire perdão. E os reformistas criticavam isso, e mais tarde o Concílio de Trento, né, formado pela Igreja Católica, também concorda com isso e acaba proibindo essa venda de indulgências. Então foi um ponto positivo para a Igreja Católica da reforma, foi ele se rever essa questão das indulgências. Reafirmou o poder do Papa, conservou os 7 sacramentos e o culto à Virgem Maria e aos santos, propôs a criação de seminário para instruir e formar os sacerdotes. Então, a partir daquele momento que queria ser sacerdote, ser bispo, ser cardeal, precisavam, né, entrar nesses seminários. Não podia mais comprar esses cargos. Reeditou o Index, isto é, a relação de livros que os católicos estavam proibidos de ler. Muitas vezes esses livros eram queimados em grandes fogueiras. Então, aí a igreja faz lá uma lista de livros que os católicos podiam ler, né? E os livros dos reformadores, é claro,
não estava nessa lista. A Inquisição. O que foi a Inquisição? Durante a Contra-Reforma, o Papa Paulo III reativou o Tribunal do Santo Ofício, órgão da Igreja encarregado de vigiar, julgar e punir qualquer pessoa acusada de heresia. Às vezes, bastava uma simples suspeita para que a pessoa fosse chamada a depor nesse tribunal. E conforme suas respostas, podia ser condenada à perda de bens, de terra, casa, móveis, à prisão perpétua e, às vezes, à morte na fogueira. As principais vítimas da Inquisição foram hereges, protestantes, judeus, mulheres consideradas bruxas. Tribunais do Santo Ofício foram instalados na Espanha em 1478, em Portugal em 1536 e na Itália em 1542. Então, a principal função aí da Inquisição era perseguir essas pessoas, que eram consideradas hereges ou que iam contra as ideias da igreja. Nos veremos mais tarde na aula do MIT. Até mais.